Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 3 de janeiro de 2024. Estamos no início de mais um ano. E estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, episódio 23. Hoje é o terceiro dia deste ano de 2024. Um ano de renovação. E porquê um ano de renovação? Porque todos nós devemos ter consciência daquilo que fizemos, as nossas ações, daquilo que pensamos sobre a nossa vida, sobre nós, sobre aqueles que estão junto de nós. E quando falamos numa mudança de um ano, falamos sempre em renovação. Devemos interiorizar-nos, saber quem somos, para onde vamos, de onde viemos, a razão real do que fazemos aqui. Mas antes de iniciar o estudo, gostaria de pedir ao nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia espiritual, Jesus, que nos permitisse este momento de paz, de amor, de discernimento, para que todos nós possamos compreender melhor estas perguntas deste livro dos Espíritos. Possamos entendê-las, para entendermos o que fazemos aqui na Terra, para entendermos o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Queria pedir também aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, para que estejam connosco neste momento. Obrigado e que assim seja. Ok, vamos então dar início ao estudo da continuação no episódio 23, o estudo do Livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec, a primeira obra do Espiritismo. Nós estamos neste momento no capítulo 3 da volta do espírito, extinta à vida corpórea, à vida espiritual. Estamos a estudar a alma após a morte. E vamos na pergunta 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo no universo? A resposta dos espíritos superiores é: o conjunto de espíritos não forma um todo, mas constitui um mundo completo? Questionam também os espíritos. Quando estás numa assembleia e és parte integrante dela, não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Vejamos que a importância desta linguagem, quer dizer, ao fim e ao cabo, a nossa linguagem é pobre para podermos expressar a realidade que se passa. Todo o esforço feito nesse sentido ainda carece de recursos, no sentido de dizer as verdades que o espírito entende com facilidade. É difícil para os espíritos superiores conseguirem explicar-nos com as palavras que nós temos. Mas vejamos. Algumas escolas espirituais ensinam que a alma, depois do fenómeno da morte, entra no todo universal e nos parece, vejamos assim, por expressão de que ela se desfaz, perdendo a consciência do existir. Cabe a todos nós, que somos espíritos, positivar a verdade de que não é isso que acontece. Esqueçam, a alma não perde a sua individualidade. Ela a conservará sempre, seja quais forem as provações por que vierem a passar depois de desencarnarem. Por vezes perde a consciência temporária para depois retornar com toda a lucidez. Vejamos
o que algumas casas espirituais explicam que não está correto. Nós temos que entender, e nisso o Livro dos Espíritos é de uma importância extrema para que nós possamos entender a realidade das coisas. Ou seja, não se perdem os dons da vida. Eles crescem cada vez mais sob as bênçãos de Deus. A doutrina do Espírito é o Consolador prometido, não é? Todos isso pelo Mestre, pelo Instrutor permanente das criaturas. Ele ressalta, nosso Mestre, em todos os seus ângulos à mesma doutrina do Cristo, fazendo-nos renascer todos os preceitos, para que possamos entender na sua profundidade o que falou aos homens da época e o que os agora devem calcular por outros processos que não sejam que a sua presença objetiva. Ele usa os meios disponíveis ao seu generoso coração. Muitos, por vezes, dizem, ao pé da letra, não é? O Cristo voltará. Sem perceber como será essa volta. Ele já veio para muitos e continua a vir para que os que estão ainda maduros de sentimento. O Senhor não aparece pelos processos do amor. O Espírito é imortal. E como comprovação dessa verdade podemos analisar os escritos em todo o mundo, principalmente os que fundamentam as religiões. Todas elas nasceram das comunicações dos Espíritos por processos diversos. A própria Bíblia, da Gênesis até ao Apocalipse, apresentam vários relatos de comunicação dos anjos com os homens. E essas comunicações continuam por métodos diferentes, mas são os mesmos espíritos que anunciam que as mesmas coisas. Que ninguém morre, que Deus é uma realidade, que nós devemos nos esforçar para viver em paz e com consciência. Às vezes este jogo de palavras torna-se um bocado confuso, mas temos de tentar sentir a verdade pelo princípio que vibra em tudo, nos dando a entender que tudo vive dentro da vida de Deus, nos fazendo livres pelo conhecimento da verdade. Jamais sairemos de todo o universo. Porém, a grandeza de sentirmos e que temos sentido é ter consciência de nós mesmos, sentindo e fazendo o que a nossa liberdade nos inspira a fazer. Somos, pois, filhos de Deus, que nascemos, descemos e nos tornamos a subir para Ele. Mas sempre perdemos a consciência e expressando cada vez mais a nossa individualidade. E vamos à questão 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Pergunta Allan Kardec. Kardec pergunta para chegar, para ver vários primas na pergunta, para percebermos que a resposta é a mesma. Fechamos esta resposta que os espíritos disseram. Não temos essa prova nas comunicações que recebeis? É claro que sim, é claro que temos, não é? Mas Kardec tinha que fazer esta pergunta. E continuam os espíritos superiores. Se não fosseis cegos, vereis. Se não fosseis surdos, ouvireis. Pois que, muito a miúdo, uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Fechamos um pequeno comentário, comento mais ou menos, mas um comentário de Allan Kardec a esta pergunta. Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo o universo estão em erro. Se supõem que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo o universo entendem o conjunto de seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento.
Se as almas se confundem numa amálgama, só teriam as qualidades do conjunto, nada a distinguiria umas das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando ao contrário, em todas as comunicações denotam ter consciência do ser eu e vontade própria. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é consequência mesma de constituir individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, ao absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e então as comunicações que recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos separam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., etc. Patente que se faz que eles são de seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quanto mais esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como um artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. É importante, muito importante esta pergunta feita pelos espíritos e pelos espíritos, perdão, esta resposta dada pelos espíritos e também este comentário de Allan Kardec. Então, se nós vimos, temos provas que são irrecusáveis. As maiores provas da individualidade da alma são as comunicações dos espíritos que viveram na Terra. Elas são generalizadas em todo o mundo, desde o homem primitivo às altas civilizações do planeta. Não existe uma família sequer que não tenha um fenómeno a contar sobre visão, ou dos sinais dos seus amigos e familiares já passaram para o outro lado da vida, que voltarão para comprovar que eles não morreram com o corpo. É importante que realçamos que a reencarnação é outra prova de que a alma continua viva depois do túmulo. Podemos passar para a análise das coisas, das leis que nos regem, da inteligência suprema, que não iria preparar uma vida, qual seja a do homem, para breves momentos desta mesma vida, pois se ele vive eternamente e somos seus filhos, temos direito a essa vida eterna. As provas irrecusáveis e mais evidentes vibram dentro de cada criatura, segredando na sensibilidade das suas consciências que a vida continua em todas as direções. E essa é a maior alegria do espírito, em saber que o túmulo não é o fim. Mas nós sabemos que na Terra, não é? Muito se tem escrito sobre esse assunto tão esperado pelos homens, mas a doutrina do espírita rasga o véu, anunciando com mais clareza pelos factos de que a alma, além de se conservar depois da morte do corpo físico, a sua individualidade. Esta se acentua cada vez mais na medida em que crescem os talentos espirituais. Compete a cada trabalhador nestas descobertas de si mesmo estudar e meditar sobre esse transcendental assunto. E não se esqueça de orar. Pedindo a Deus para nos ajudar e a crer nas verdades estabelecidas por Ele mesmo, o que tanto nos conforta e nos anima. As provas da existência da alma podem encontrar-se em todos os fenómenos da natureza humana e divina, mas a verdadeira prova somente encontramos no mundo interno, nas nossas consciências, e essas experiências são individuais.
Quem já encontrou na oração certo consolo, quem ora com fé, que a prece desperta do coração, sente a existência dos Espíritos agentes de Deus, que revelam por todas as criaturas do Senhor. A razão por vezes dá notícias em que a alma sobrevive à chamada da morte, mas somente a intuição nos livra de todas essas dúvidas. As provas irrecusáveis são sentidas e não aceitas por argumentos. Essas, às vezes, nos levam a sensibilidades maiores. Nós temos que procurar conhecer as vidas dos conhecidos, se procurarmos, conhecer a vida dos conhecidos como santos místicos, que logo entenderemos que, perdão, porque vivemos bem com a contínua comunicação que eles mantiveram no mundo espiritual. A maior ciência, com o tempo, é que vai propagar a existência da alma. Ela se encontra a caminho das verdades espirituais. Verdades essas que todas as religiões vêm propagando há milénios. O Espiritismo desfraldou a bandeira da imortalidade com provas mais lúcidas. Ele vem ajudar as outras religiões a sustentar que a vida continua com mais amplitude de consciência. Esta é a grande verdade. E vamos à pergunta 153. Lembro que estamos no capítulo 3, a alma após a morte. A pergunta é a seguinte, Allan Kardec. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Os espíritos respondem, a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E novamente Kardec faz a seguinte pergunta. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros do que tendo atingido a perfeição não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? A resposta dos espíritos superiores é: essa é antes a felicidade eterna, mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendeis. Vejam que, volto aqui a frisar, os espíritos, que é uma questão de entendimento das palavras. Todos se alegam em saber que o espírito é vida eterna. E não poderia ser de outra maneira se nós pensarmos um pouco. Somente a forma do corpo é que tem vida transitória. Até os elementos que compõem o corpo têm vida eterna, porque nada se perde no universo. As formas materiais em que se transformam para surgirem de novo em outra dimensão, no fulgor que Deus lhe pode dar. O cântico da criação é a vida. E a vida é a sintonia universal orquestrada pela vontade suprema. Nós já falámos nisto, mas é sempre bom voltar a referir que o espírito usa o corpo como se usam roupas. Se temos necessidade de vestir vários corpos para o seu aprumo espiritual. Essa é a lei que assegura as vidas sucessivas. Alguns pensam que a alma tem forma definida, quando nem mesmo o perispírito tem. Mas este torna a forma que a vontade determina, desde que essa vontade saiba o que fazer das suas forças espirituais. Podemos comparar o espírito com a água e o ar. Toma a forma que encontra no recipiente que lhe prende a pressão. Sendo a comparação um pouco fraca, pode-se dizer que o espírito impõe a forma que desejar ao seu corpo perispiritual, e esse lhe obedece com o corcel ao cavaleiro. Podemos estudar a nós mesmos todos os dias, e isso é dever de todos os encarnados e desencarnados. No entanto, conhecer com mais profundidade a alma depende de maturidade. Ela vem gradativamente desamarrando os laços do saber, para que a consciência se ilumine e o coração abra as portas do entendimento. Todos os espíritos têm vida eterna, basta possamos conquistar a felicidade eterna.
que é aquele estágio de consciência imperturbável da alma. Estamos todos no caminho, formando filas indetermináveis. Perdão, filas não intermináveis. Enganei-me, peço-me imensa desculpa na palavra. Quando um na sua posição, cada um tem a sua posição, mas todos dotados de poderes para conquistar a felicidade, e que nos motiva é a esperança. No fundo, temos de agradecer a todas as religiões do mundo. Elas, por mais singelas que sejam, vieram-nos trazer algo da verdade, a que nos apegamos, sentido mais ânimo para viver. No entanto, temos de realçar a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, que vai trazer uma cooperação maior, nos mostrando, à luz do dia, por factos irrecusáveis, que a vida persegue depois do túmulo. A alegria foi maior para aqueles que empenharam a bandeira com o lema Deus, Cristo e Caridade. No empenho de se fazer sentir aos que desejam saber que os espíritos são os mesmos homens que viveram na Terra, ou em outros mundos que voltam para dizer que não morreram, que a reencarnação é uma verdade e que deve ser divulgada, e que Deus é um Pai amoroso e santo em todos os aspectos da vida imortal. Podemos estar certos que somos eternos, morando sempre na eternidade de Deus. O que ocorre com os homens, o que se chama de morte, é sempre troca de corpos. E cada vez que se troca de vendas, as experiências se acumulam e a luz se expande. A glória se faz, fundindo-se a esperança com a alegria, a fé com o amor, e essa a luz da alma, eternizando-se na luz de Deus. Agora, neste capítulo, vamos entrar na separação da alma e do corpo. Na pergunta 154, Allan Kardec questiona: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Os espíritos superiores respondem: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são o gozo para o espírito que vê chegar o momento do seu exílio. Kardec faz um pequeno comentário que diz: na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem se perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Achamos extremamente interessante isto. Então vejamos que este desligamento da alma é um processo comum e é um processo natural. Para a humanidade terrena, a separação do corpo da alma, embora não exista um totalmente semelhante ao outro, ocorrem modificações de pessoa para pessoa. É claro que muitos de nós queremos entender que, assim como a enfermidade traz dores e inquietações variadas, a separação do corpo pode causar dores inenarráveis. Porém, esta não é a verdade. Como Allan Kardec disse no comentário, a morte por esgotamento do fardo fisiológico se processa como se estivéssemos com uma roupa suja, de modo que nos apressamos a trocá-la sem motivo algum de inquietação. O modo de morrer que muitos têm é um instinto de conservação que fala mais alto, como também a necessidade do cumprimento de deveres ante os compromissos assumidos no mundo onde estagiam e diante da própria consciência. O espírito é perfeito em todas as suas nuances da vida. Tudo o que vem-se sentir na carne e fora dela é um processo mental. É falta de harmonia na trajetória das ideias. Depois de educadas na escola de nosso Senhor Jesus Cristo, cessam inquietações e a alma desconhece a dor sem qualquer caminho que se dispõe a percorrer.
a não ser nos casos de grandes missionários da verdade que deixem a carne para ensinar pelo seu exemplo como devemos suportar a dor. Entretanto, a sua dor é diferente, é sentida em outra dimensão da vida, é transformada como um adubo na terra em frutos saudáveis. Na morte do corpo, os laços se desatam. Não se quebram por eles serem deformações diferentes do corpo da carne. São altamente sensíveis e estruturados em uma outra dimensão psíquica e na separação se recolhem para o ponto de origem antes de se ligarem nos primeiros instantes da vida. O deslance é feito por mãos hábeis, gradativamente como requer a evolução da alma, porém, na reencarnação dos espíritos altamente evoluídos, já se muda o comportamento, querendo ele se desata a si mesmo. O sofrimento acaba por ser psicológico, por estar o espírito mudando-se para um lugar desconhecido. É nesse sentido que é muito necessária a educação da alma antes da separação do corpo. O efeito que se vê na influência da religião nos mostra por muitos meios, notadamente a doutrina dos espíritos como provas irrecusáveis da continuação da vida e da comunicação dos chamados mortos, que a morte existe. Voltamos para falar aqui, a falar de coisas que nunca se ouviram, mesmo nas mais abalizadas filosofias espiritualistas. Não podemos temer a morte do corpo, porque o espírito é vida, mas jamais procuremos a desencarnação por querer se libertar mais depressa da vida na Terra. Isso responderá pela violência que praticamos connosco mesmo. É de bom grado que nós todos possamos estudar as leis naturais, cumprindo sempre a vontade de Deus e não a nossa. A morte natural é morte divina. A criatura deixa o corpo como se soltasse um pássaro de uma gaiola e ganha mais liberdade de consciência quando cumpre todos os deveres assumidos diante de Deus. Vamos à pergunta 155. Como se opera a separação do corpo? Pergunta Allan Kardec. A resposta: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Vejamos que a separação se dá instantaneamente por brusca transição. Haverá alguma linha de marcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Pergunta Allan Kardec e os espíritos respondem: não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços. Compreendiam? Esses laços se desatam. Nunca se quebram. Kardec, sobre esta questão, 155, faz o seguinte comentário. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu invólucro, semi-material ou perispírito. A morte é a destruição do corpo, somente não a desse modo de invólucro, que o corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte o desprendimento do perispírito não se completa. Este comentário é importante, Kardec. Não se completa subitamente, que ao contrário se opera gradualmente e com lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles sobretudo cuja vida toda material e sensual, o desprendimento é muito mais rápido. Durante alguns
algumas vezes dias, semanas, até meses. Eu disse uma palavra correta. Eu vou repetir esta frase no comentário de Allan Kardec. Peço desculpa. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas, meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de viver a vida, mas uma simples afinidade com o espírito. Afinidade que guarda sempre por produção, com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É com efeito racional concebermos que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida. De outro modo, em chegando a morte, é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se têm podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persiste entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, e às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar um horror da descomposição, nestes casos excepcional e pelicular a certos géneros de vida e a certos géneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Muito importante este comentário de Allan Kardec. E vamos para a pergunta 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessão completa da vida orgânica? Pergunta Allan Kardec. Na agonia, responde os espíritos superiores, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Então vamos aqui tentar fazer um comentário claro sobre este desligamento definitivo. A separação da alma e do corpo pode-se dar antes que o corpo paralise as suas funções orgânicas, mas isso é muito raro. Isso depende muito da situação psíquica do espírito. Ou mais das vezes, a chama espiritual permanece ligada ao farto físico por horas, dias, meses e até anos, chumbada aos restos mortais por provas ou por incapacidade de se libertar do próprio apego à vida física. Isso tem uma variação muito grande. Podemos dizer que é zero ao infinito. Não existe uma desencarnação igual à outra. Cada espírito é diferente. Não há espíritos iguais, daí cada desencarnação também é diferente. Os processos dos laços têm variadas modalidades. Na arte de Deus não existe violência. Os meios de ligar-se à vida corporal e desligar-se dela são regidos por leis que correspondem às necessidades da alma. Sempre falamos da necessidade dos homens se prepararem no tocante à vida na Terra, porque a verdadeira moradia é espiritual. Quando sofrem duras provas ligadas aos restos do corpo por muito tempo, pode-lhes faltar compreensão das leis divinas. Sofrem por ignorância, não é por faltarem escolas. Existem muitas que levam as almas a despertar, educando a si mesmas. A vida é, pois, uma escola onde todos devemos aprender como conviver. Os espíritos mais elevados descem de altas esferas,
por misericórdia de Deus no sentido de ensinar-nos a nós e espíritos ainda humanizados nos seus instintos a se libertarem da inferioridade. Eles sabem esperar a maturidade de cada um. Entre mentes, a melhor escola ainda é a dor. No grau gradativo, digamos que no estágio em que se encontra a humanidade, sofrer é soltar remédio para desprender-se. Deixamos, isto é um bocado complicado de dizer, mas é a realidade, porque como pode a alma desatar-se os seus laços antes que cesse a vida orgânica, por evolução pode a vida orgânica cessar-se e o espírito ainda fica por muito tempo preso aos restos carnais, de onde escapou toda a força vital dos órgãos. Assim como os pais têm o dever de preparar os seus filhos para a vida na Terra, dando-lhes receitas que lhes podem assegurar uma existência melhor, o dever é o mesmo, ou maior, se prepará-los ante a vida espiritual, diminuindo, portanto, os seus sofrimentos para o futuro, conscientizando-os da realidade, da vida, do espírito. Vejamos que o espírito encarnado está preso às grades da carne, sujeito a inúmeros problemas que antes eram chamados castigos, e hoje em certos meios, provações ou missões, porém é um aprendizado, onde aos poucos vamos evoluindo, vamos despertando os valores da alma. Essa poderá com o tempo ascender para religiões superiores, quando compreender as leis de Deus e passar a vivê-las. Mas temos que compreender que a vida física é breve e cheia de obstáculos, por ser o calvário de quem sustenta o corpo. E é nessa engrenagem que aprendemos a escolher os nossos próprios caminhos e a corrigir as nossas deficiências. É importante que nós saibamos que não há somente os laços espirituais que prendem a alma ao corpo. Há, e sim, os laços psicológicos, por vezes, são mais difíceis de serem rompidos. A educação nesse sentido é de grande valor. É por isso que o espírito renasce como membro de muitas famílias, participando em diversas nações para que surja o despreendimento e se liberte. Vamos continuar com esta separação da alma do corpo na pergunta 157. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Vejamos as respostas dos espíritos superiores. Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que aprendem ao corpo. Entrega todos os seus esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado do espírito. Vamos aqui, estamos a falar desta pergunta 157, estamos a falar um pouco de sentidos abusados. No entanto, no momento em que a alma se desprende do corpo, os seus sentidos são aguçados. E em muitos casos têm visões reais sobre o seu futuro. Em muitos casos, volto a frisar. Geralmente, a pessoa tem pressentimento que vai morrer quando se aproxima o momento da sua desencarnação. Sabe que vai partir e que não se assusta, no entanto, pode vir a sentir fortes emoções. Raras são as criaturas que mantêm tranquilidade nessas horas. Esse é um fenómeno natural, mas somente entrará na naturalidade da vida do homem quando este conhecer a verdade que o liberta da ignorância e o prende nos liames materiais. Muitos espiritualistas, e mesmo aqueles que estudam bastante, têm nas fronteiras do túmulo muitas vezes medo do nada, principalmente quando saem do corpo com mais lucidez para a outra vida. Os casos são variadíssimos no que toca a desencarne da alma.
A humanidade está caminhando para a sua consciência de si mesma, e o tempo, o estudo e a vivência dos conceitos do Cristo iluminarão a consciência interna, de modo mesmo que na vida sadia, com a maturidade do espírito, este fica com possibilidade de sair do corpo em viagem astral consciente, matando assim o medo da morte, que sempre tem por ocasiões de escravos e enfermidades. E no momento do desenlace, existem muitos espíritos de alta iluminação trabalhando com nós, digamos, com nós encarnados, para que no sono e nos sonhos não seja somente sonho e sonhos, e sim algo mais intercalante com o desdobramento consciente, para que a vida lhes seja mais feliz. Haja vista a quantidade de escolas, espiritualistas ou não, que estão sendo abertas em todo o mundo, buscando desenvolver estudo sobre a alma. Eu acho que não vai estar longe o tempo em que vamos assistir a essa felicidade dos homens, em serem todos conscientes de que a vida continua, além do túmulo. É neste sentido que se dá mais valor ao que se pensa, fala e ao que se faz. É, pois, o Cristo retomando as rédeas do destino dos humanos na sua totalidade, por aceitar a humanidade, seu comando divino e humano. A alma pode sentir felicidade no desprendimento, no instante de desatar os laços do fardo físico, se cumpriu bem os deveres ante a sua consciência, se somente se desviou das leis naturais, se fechou aos olhos do entendimento que o amor inspira, teme a morte, e fica, quando isso acontece, preso à casa física, sofrendo as consequências do que criou no mundo. Quando não sabemos o caminho por onde transitamos, perdemos o roteiro que deveríamos seguir. Sem Jesus em nossos caminhos e certamente dentro de nós, como luz dos nossos corações, ficamos nos debatendo nas trevas variadas dos tormentos, sem que se consiga encontrar a luz do entendimento. Vejamos que na desencarnação todos os sentidos se aguçam, mas isso somente não basta. É necessário que tenhamos a educação espiritual para sabermos discernir e como nos comportar nessas duras provas que nos levam a uma vida melhor. Abracemos a fé com Cristo, porque Cristo, nascendo dentro de nós, iluminará todos os nossos caminhos, na vida ou na morte, seja ela como for. Que importante esta pergunta. Mas vamos à pergunta 158. Continuamos com a separação da alma e do corpo. O exemplo da lagarta que primeiro anda de rastro na terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer de uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa existência? E os espíritos superiores respondem: uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Nesta pergunta eu acho que é interessante falarmos sobre vidas sucessivas. Há muita gente que já tentou por diversos meios desvirtuar a lei da reencarnação. Entretanto, não conseguiu. Por ser uma lei de Deus que vigora em todos os mundos onde ela se necessita. A comparação que Allan Kardec faz nesta pergunta da lagarta ou da crisálida nos mostra a ideia mal formada sobre a reencarnação, confundido com a definição da ressurreição. Mas é importante que Allan Kardec tivesse feito este exemplo. Muito importante. Para todos nós possamos entender de uma forma esclarecida isto. O espírito atento, porém, acha a figura boa, mas incompleta na sua estrutura. A lagarta transforma o seu próprio
corpo físico em borboleta. E no estado da reencarnação, a lei divina no meio humano, o espírito deixa um corpo para depois renascer em um outro diferente, em diferentes grupos familiares. Nós temos que entender que as leis de Deus, e quem entende as leis de Deus, costuma meditar sobre elas, deve fugir ao pé da letra, para procurar sempre o espírito de todas as coisas. Já chegámos a falar anteriormente e repetir esta frase, que quando pensamos, falamos, escrevemos, lembramos sempre da universalidade das coisas. Não nos podemos deixar prender por factos ou ideias estreitas. Não podemos negar aquilo que desconhecemos. Coloquemo-nos nas mãos do tempo, que ele sabe selecionar, entregando a verdade de que sempre fica de pé em todas as lutas ideológicas. Quando alguém nos trouxe ideias novas que desconhecemos, não nos deixemos ser tomadas pela irritação, nem a neguemos porque a desconhecemos. Mantenhamos a serenidade diante de tudo o que se movimenta, diante de tudo o que cresce à nossa volta, porque somente a vontade de Deus permanece para sempre. É importante usarmos da oração na seleção dos conhecimentos, porque Deus nos ajuda por meio dela, mais diretamente. Os espíritos encontram dificuldades para falar aos homens na mesma linguagem conceptual. Entretanto, nunca deixemos de tentar, para que a verdade se estabeleça sem violência na mente e no coração dos seres da Terra. Nós homens frequentemente damos más interpretações às ideias que simulam um mundo espiritual elevado. Mas isso é apenas uma luta que deve continuar. O processo mediúnico se aprimora cada vez mais, não pela vontade das criaturas humanas, mas sim pela lei do crescimento de todas as coisas, pois não somente os homens estão sujeitos à evolução, mas todas as coisas. O universo é uno em todos os seus aspectos de expansão. É como que o corpo de Deus. As almas da Terra estão tão ligadas a ela que por vezes negam certas leis naturais que regem e comandam a elas próprias, como é o caso da reencarnação. Então, se nós pensarmos um pouco, o que é que estaria a fazer a inteligência que manobra o raciocínio em mínimas coisas, ao deixar escapar uma verdade fundamental para a vida, para a justiça e para a esperança? Mas nós devemos pedir a Deus nas orações compreensão. Porque quem compreende vive melhor. O mundo está passando por crises em todas as suas matizes. Não porque lhe falta algo, mas para aquilo que arruína os homens. O orgulho, a vaidade e o egoísmo, que dominam grande parte dos corações dos dirigentes da Terra, faltando-lhes desprendimento em favor dos que sofrem mais. Enfim, sabem o que isso quer dizer? Quer dizer que falta Cristo nos seus corações. Eles não deixam lugar para Jesus no comando dos sentimentos, pelo facto de se amarrarem mais à mentira do que à verdade. Esta é uma realidade muito atual. Então vamos à pergunta 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? E a resposta dos espíritos superiores é: depende. Se praticamos o mal impelido pelo desejo de o praticar, num primeiro momento sentirás envergonhado do uso do haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar prescrutador. Então, falar aqui um pouco sobre esta pergunta.
A alma, quando chega ao além, ao deixar o corpo físico, pode sentir-se feliz ou constrangida, dependendo do modo da vida que levou na sua reencarnação. Perdão. O objeto é instrumento de salvação para todos nós. Perdão. O Evangelho é imensa salvação para todos nós. Peço imensa desculpa. Pois nos induz a uma moral sadia. Os seus conceitos são luz, nos mostrando e nos ajudando a modificar os pensamentos, as ideias, as palavras e a própria vida, copiando a vida de Jesus em todos os seus aspectos de nobreza. O céu começa na terra. Se nós queremos alcançá-lo, temos de trabalhar nós mesmos. Temos que cortar as arestas e procurar transformar todos os nossos impulsos inferiores em virtudes, pelo porte das que foram ensinadas e vividas por Nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós vimos, o desleixado na moral sofre as consequências do seu desleixo, mas o que viveu trabalhando para o seu auto-aprimoramento recebe, ao chegar ao além, o prémio dos seus esforços, e a luz de Deus dá-lhe-á a luz da vida. O justo é exaltado em todos os momentos, seja onde for. O homem honesto é louvado e acreditado na terra e acreditado nos céus. Ninguém perde por ser trabalhador justo e caridoso. Esse homem é, pois, ganhador de sempre, porém a criatura que não observa as suas leis criadas por Deus, seladas pelos seus vigilantes, sofre sempre por cegueira. Não podemos deixar de melhorar depois da desencarnação. Isto é, ignorância e para-tempo. Comecemos logo com o sentirmos necessidade. Qualquer esforço no sentido de melhorar moralmente é válido. E é nesses gestos que as luzes começaram a acender em nossos corações, refletindo as nossas consciências. A lei das vidas sucessivas deve ser pesquisada, porque é nela que se encontra a chave que nos dá a compreensão necessária e que nos leva a esforçar-nos todos os momentos da nossa melhoria moral e na conduta do dia a dia. Coloquemos o Evangelho na nossa vida, que passaremos a melhorar. A consciência registra tudo o que faz, e quando escreve nela o que está em desacordo com a vontade de Deus, os reflexos surgem por muitos meios, que se chamamos tristeza, medo, desespero, violência, orgulho, vaidade, egoísmo, fazendo com que a ignorância domine os nossos passos. Eis aí a infelicidade da alma criada por ela mesma. Realmente não devemos parar. Não devemos parar, desencarnarmos para cuidar das coisas do espírito. Devemos começarmos agora mesmo, seja onde estivermos. Toda a hora é hora de começar. Não. Estamos num período de início de ano 2024. Não é importante a passagem de ano. É um dia para o outro. O importante é que toda a hora é hora de começar. Examinarmos aquilo que somos. Examinarmos o que pensamos. Examinarmos o que fazemos na vida. E se tivermos algo para modificá-lo sempre, comparando com os ensinamentos de Jesus, que nunca errarás o caminho, pois ele é a estrada dos homens, é a vida e a verdade. Diante de todos os esforços do bem, ele criará em teu coração uma luz que, brilhando, não te deixará perder os passos da direção daquele que nos guiou.
Procura a leitura dos livros decentes. O homem que não gosta de leitura demora a compreender as próprias leis que o dirigem. Deus nos ajuda por meios diferentes, mas constantes, e Jesus não nos abandona. Usa todos os recursos possíveis para nos despertar para a vida do além, mesmo quando nos movemos na carne. É certo que, fazendo o mal, não nos interessa, pelo bem do próximo. Esquecendo amar a Deus sobre todas as coisas, como Jesus nos ensinou ao chegarmos ao além. Pelos processos, a morte do corpo, a tristeza e o arrependimento parecerão e parecem nos matar de novo. Voltarei a falar nisto noutro episódio do estudo do Livro dos Espíritos. E por hoje vamos ficar aqui. Vamos iniciar no próximo episódio a pergunta 160. Vamos continuar com a separação da alma e do corpo. Mas antes de despedir, quero agradecer a Jesus, nosso Mestre, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais. Estiveram conosco neste momento onde pairou a paz, o amor, o discernimento, para que este estudo tenha os seus resultados, para que possamos dizer que estamos aprendendo, estudando o Livro dos Espíritos. Esse é o grande objetivo. Esse é o objetivo que me foi proposto. E é o objetivo que eu estou tentando realizar. Eu não posso fazer sem a ajuda dos nossos amigos do além, incluindo o Mestre Jesus. Obrigado e que assim seja. Voltaremos ao episódio 23 dentro de um dia ou dois. Obrigado por terem estado connosco.